Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Vocês nem notem o meu cabelo, eu não achei o meu boné. Então vocês vão ter aí que se acostumar com essa visão apocalíptica, digna dessa quarentena, que é o meu cabelo e o meu físico obeso, né? Que alegria. A gente terminou a parte do conteúdo sobre transformadores. E a gente agora vai iniciar uma parte bem diferente, digamos assim, do conteúdo, que é a análise no domínio da frequência de circuitos elétricos. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar isso, análise no domínio da frequência, para outras disciplinas. Né? Por exemplo, controle, a gente vai ter esse conteúdo. Né? Provavelmente DSP, quem já fez, deve ter ouvido falar sobre resposta em frequência de filtros. Né? Então, a resposta em frequência é um conteúdo tipo, que permeia a engenharia. E aqui a gente vai falar especificamente sobre a resposta em frequência de circuitos elétricos. Então não deixa de ser uma aplicação. Mas como eu pego muito público, né? Eu pego um público diverso, muita gente não fez a cadeira de controle, muita gente está fazendo ainda a disciplina de sinais e sistemas, por exemplo, a gente fica obrigado, eu fico com as mãos atadas, a gente tem que falar sobre a base da resposta em frequência. Né? A sorte é que a gente vai trazer sempre um contexto um pouquinho mais de circuitos, o que deixa a coisa um pouquinho mais palpável, digamos assim. Tá? O que a gente vai fazer, em resumo? A gente sempre considera, por exemplo, quando eu tenho esse circuito aqui, a gente estudava ele até o presente momento, a gente estudava ele como uma frequência fixa. Né? Por exemplo, eu dou 10 cosseno de 10t como a tensão da fonte. Se eu tenho uma resistência aqui de 10 ohms e tenho aqui uma capacitância de, deixa eu rapidamente aqui, 1 sobre 100 Faraday, esse circuito ele vai ter um regime permanente senoidal, cuja corrente aqui vai ter um valor fixo, né? Vai ter uma certa amplitude e vai ter um certo ângulo de fase. Todo mundo está careca de saber. Como é que a gente resolve isso? A gente traz esse circuito para a transformada fasorial, calculando as impedâncias e calculando os fasores de tensão e de corrente. Nesse exemplo, bem fácil, o fasor da fonte vai ser 10 com fase zero. Né? A resistência vai se manter 10 ohms. Desculpa ter usado 10R ali. Isso aí é cacuete. Né? Vou colocar 10 ohms, desculpa. Até um parênteses, né? 10R normalmente é como a gente representa em esquemáticos, né? Para dizer que aquilo lá não é K, a gente às vezes bota 10R, mas enfim, só um parênteses devido foi um lapso mental. Aqui a resistência vai ser 10 ohms e a reatância da capacitância, obviamente, é função da frequência da fonte, que nesse caso é fixa e 10 radianos por segundo. Né? Então, essa reatância, essa impedância, se eu também levar em consideração a carga como um todo, vai ser menos J 1 sobre 10 vezes 1 sobre 100. Né? Porque é 1 sobre ômega C. Perfeito? Então, esse circuito está sendo analisado para uma frequência apenas. Isso não digo que é uma limitação, né? Não é uma questão de ser uma limitação, mas a gente viu que se eu mudo a frequência da fonte, eu acabo mudando as reatâncias, né? Porque como isso aqui é tudo função de ômega, né? Aqui está o ômega, aqui é o ômega, né? Se eu mudo o ômega, eu mudo o estado do regime permanente desse circuito. Tá? Por exemplo, né, se eu aumento o ômega, eu vou diminuir essa reatância. Então, essa reatância aqui vai ficar menorzinha, isso vai fazer com que a corrente aumente, por exemplo.
em magnitude. Tá? Ao passo que se eu uso um ômega bem baixinho, né, essa reatância vai ser muito grande e a corrente vai diminuir. Então vocês têm que perceber que a resposta desse sistema em regime permanente é uma função da frequência. Né? Por quê? Porque eu tenho reatâncias, eu tenho uma impedância com parte imaginária que é função da frequência de operação do meu circuito. Tá? Então, o que é a resposta em frequência de um circuito especificamente? Mas, na verdade, isso vale para qualquer disciplina. Tá? A resposta em frequência é literalmente eu obter a curva de resposta desse carinha agora pensando em função da frequência. Porque para cada frequência aqui, essa corrente que eu tenho circulando, ela vai ser alterada. Como que ela altera? A magnitude e a fase dela é alterada. A gente já viu isso, a gente está careca de saber. Então, o objetivo nessa parte da disciplina é não estudar o circuito para uma frequência, mas para todas as frequências. Olha só que bonito. Para todas as frequências. Né? E o meu objetivo é gerar um gráfico, que é um gráfico famoso, que é a curva de resposta em frequência do meu sistema. Tá? Essa curva ela vai ser função de ômega. Então, nesse eixo aqui das abscissas, das abscissas, eu vou ter ômega, indicando qual vai ser a frequência de operação desse circuito, por exemplo. Né? Só que essa corrente ela vai sofrer variações de magnitude, módulo da corrente, nesse exemplo. Não é só corrente, tá? Vou deixar vou dar uma observação, não é corrente aqui, tá? Mas respirem aí. E a fase dessa corrente. Tá? Então eu tenho magnitude e fase da variável. Por que a gente usa magnitude e fase? Porque para circuitos elétricos e para a grande maioria das análises, a gente quer saber qual que é a diferença de amplitude e a diferença de fase em jogo. Quanto o meu sistema, que no caso é um circuito, defasa essa corrente e quanto esse sistema muda a amplitude. E para isso eu vou ter duas curvas, uma curva de magnitude e uma curva de fase, indicando as alterações que o sistema, que o circuito promove, né? E aí que está a coisa importante. Promove numa variável em relação a outra, tomando outra normalmente como referência. Por quê? Porque eu estou falando em sistema. E a definição de sistema vai ser uma entidade que altera, digamos assim, ou melhor, processa uma informação na entrada e gera uma informação na saída. Então, o que acontece? Essa corrente aqui, ó, ela tem que ser estudada em amplitude e fase em relação a alguma outra variável. A gente naturalmente pensa em relação à fase dessa fonte, assume essa fonte como referência. Mas, na verdade, eu vou agora formalizar isso, esse estudo de sistemas, em como uma variável vai ser alterada e gerar uma variável de saída, a gente vai formalizar isso na aula de hoje, no que a gente chama de função de transferência do circuito. Mas o que vocês têm que entender é que o objetivo de estudar a função de transferência, de apresentar as curvas mais comuns, é para a gente, por exemplo, olhar o circuito, encontrar a função de transferência e ser capaz de estudar todo o comportamento em frequência daquele sistema. Por que isso é útil? Por exemplo, projetos de filtros não se faz sem esse conhecimento. Se eu quero fazer um filtrozinho de áudio, eu tenho que saber a resposta em frequência de circuitos para eu conseguir projetar. Se eu quero fazer
um sintonizador de áudio, de rádio, por exemplo, que era bem comum, hoje em dia está tudo digital, né? Mas enfim, se eu quero fazer esse tipo de circuito, eu preciso entender como que aquele circuito se comporta nas bandas de frequência para poder projetar um filtro mais ou menos seletivo, né? Tem outros usos, muitos usos da teoria que a gente vai ver hoje. A maioria dos usos, obviamente, são associados à filtragem de sinais, mas muitas vezes eu uso a resposta em frequência, inclusive, para fazer outras coisas, né, como o controle de sistemas, como o projeto de algum sistema ressonante, de algum circuito ressonante. Tá? No estudo, também, na análise de como que aquele carinha vai responder se eu excitar ele com uma certa frequência, que não deixa de ser ressonância. Né? Eu quero projetar aquele circuito para ter uma resposta mais alta em determinada frequência. Né? Não é o filtro, a teoria dos filtros, muitas vezes o pessoal fala que é só eliminar componentes de frequência, mas não. Tá? O filtro pode amplificar certas componentes de frequência. Tá? Então é fundamental esse estudo. Mas primeiro a gente precisa estudar e ser muito bom em obter a função de transferência daquele sistema ou daquele circuito no nosso caso. Tá? Então o que vai acontecer? A função de transferência estabelece uma relação de entrada e saída, né, para qualquer sistema, na real. Tá? Para nós, é óbvio que a gente tem quatro não, né? Mas a gente tem dois tipos de variáveis que a gente mais estuda, que é tensão e corrente. Né? Então, o que vai acontecer quando eu tenho um circuito elétrico? Primeira diferença, quando eu estiver trabalhando no domínio da frequência. As minhas impedâncias, elas não vão ser fixas necessariamente. Tá? As reatâncias vão ser função de ômega. Tá? Outra coisa importante, o fasor, usualmente ele vai ter uma tensão, uma amplitude constante, mas eu tenho que lembrar que a frequência das fontes e, consequentemente, das variáveis aqui varia. Não é uma coisa fixa. Tanto que muitos, né, vocês vão ver nos exercícios, às vezes eu nem digo qual é a tensão, né? E eu denoto essa fonte, por exemplo, como VG de ômega, dizendo que o ômega aqui não é fixo, e sim uma variável, varia, é função de ômega. Com o passar do tempo, vocês vão ver que muitas vezes a gente vai até omitir essa dependência de ômega. Eu vou dizer que isso aqui é VG, e daí eu levo o VG na análise, e só lá no final eu posso dizer que realmente isso é função de ômega. Tá? Mas é uma questão só mais de praticidade na hora de resolver o circuito do que outra coisa. Mas vocês têm que entender que o meu objetivo aqui não é trabalhar para alguma frequência só. É tornar aquela equação que eu estou desenvolvendo o mais genérica possível. E eu vou começar a trabalhar com esse exemplo porque é um exemplo fácil de resolver. Tá? E eu, particularmente, gosto bastante de trabalhar algebricamente. Tá? Trabalhar com variáveis, inclusive, nos elementos. Então, na verdade, eu vou trabalhar com outro exemplo. Tá? Deixa eu fazer outro exemplo bem simples também, sem muita dificuldade. Tá? Eu quero esse circuito aqui. Vamos imaginar um circuitinho aqui, ó, pessoal. Bem simples, praticamente igual, só que não propriamente igual. Né? Tenho esse carinha aí, ó. A tensão da fonte eu vou chamar de VG de ômega, para indicar agora que essa tensão ela está variando com a frequência dela não é mais fixa, ela varia. Vamos imaginar que eu tenho L e que aqui eu tenho R. Né? O meu interesse está
em encontrar, de fato, a corrente nesse circuito. Só que assim como a tensão é função de ômega, a corrente também vai ser função de ômega. Tudo se for pequenininho, tá? Aqui é I de ômega. O que acontece nessa situação? Quando eu for aplicar a transformada fasorial, tá? Eu até poderia colocar aqui, ó, né, Vm cosseno de ômega t, tá? Mas eu coloquei já Vg de ômega. Não está totalmente correto isso, mas eu acho que vocês entenderam, né? O que vai acontecer? O meu Vg vai ser função de ômega. A minha impedância nessa indutância é dada por J ômega L. A resistência não é função da frequência e vai ficar R, né? E essa corrente é função de ômega. Então percebam que eu tenho duas variáveis. Eu tenho I, nossa, voltei para a puberdade, e tenho VG. Eu vou sempre tentar buscar aqui, quando eu estou trabalhando no domínio da frequência, uma relação entrada-saída. Nesse exemplo, VG é a minha entrada. E eu vou considerar I como a minha saída. Tá? Porque pensem como se fosse uma coisa que não é um circuito, pensem em uma coisa mais genérica. Vamos imaginar que eu falei já isso para o pessoal de controle, o pessoal de controle aí está achando bem fácil, espera, né? Mas vamos imaginar que eu tenha esse carinha aqui, um compressor de 40 pila. Né? Esse compressor, normalmente, a entrada dele vai ser em tensão. E a saída dele, daí posso estabelecer várias saídas, inclusive. Eu posso ter a vazão, né, de ar aqui na saída. Eu posso ter a pressão como uma variável de saída também. Tá? Não importa a variável que eu escolha, eu posso pensar nesse sistema como entrando tensão, saindo, por exemplo, pressão. Uma relação de entrada gerando uma saída. Tá? Por que isso? Porque daí eu vou estabelecer uma função de transferência. Eu quero saber, nesse exemplo, qual é a relação entre I e VG. O nome disso, quando eu equaciono e encontro a função que descreve essa, né, transferência de entrada e saída, eu tenho o que a gente chama de função de transferência. E essa função de transferência, que eu posso denotar aqui com qualquer letra, por exemplo, H, é uma função de ômega. Vai variar com a frequência do meu sistema. Tá? Então, nesse exemplo, eu até convido vocês, a gente está com tempo, a gente recém iniciou, para vocês verem como não é difícil. Eu quero que vocês encontrem para esse circuito qual é a função de transferência que relaciona corrente e tensão da fonte. Né? Um parênteses bem grande. Essa função de transferência em análise de circuitos tem um nome. Tá? Pessoal, se eu disser para você Y sobre V, o que é Y? Y não, né? Mas eu sou bem burro, né? Se eu disser para vocês I sobre V, o que é isso? Resistência? Hum, Não, pera. Potência? quase isso. Seria o Não. inverso da resistência. Isso, o inverso da resistência, que a resistência tem um nome aqui mais legal, que é a impedância. Né? Qual que é o inverso da impedância? Aguenta um minuto. Não, vocês não podem buscar isso aí. Porra, assim estão se mijados. Não vou nem esperar. É a admitância? É admitância. Isso aí vocês têm que me responder me dando um carrinho, me dando um tapa Eu também dúvida se imaginário. era admitância ou reatância, eu só queria ter certeza. Né? Ah, Mas eu né? sabia que era algo que terminava com ânsia. É que dá uma ânsia no cara, né? Tá, foi só uma piada ruim.
né? Mas tem que ter uma piada ruim, faz tempo até que eu não fazia uma piada. Né? Isso aqui, em circuitos, é conhecido como função de transferência de admitância. Né? Eu estou, na verdade, calculando a admitância vista da fonte. Né? Sim, com o tempo a gente vai se acostumar com isso. E tem nomes mais bonitos. Né? Existem transadmitâncias, olha só. Né? Existem transimpedâncias, que são as impedâncias e as admitâncias de transferência. Né? Quando, na verdade, eu não tenho aquilo exatamente no mesmo bipolo, quando a minha impedância não é uma impedância em um bipolo. A tensão e a corrente não vão estar no mesmo lugar, digamos assim. Mas eu já explico melhor para vocês. Por enquanto, 5 minutos para vocês encontrarem essa função de transferência, que é a função de ômega. 5 minutinhos. Então, o que eu quero aqui? Eu quero E de ômega sobre VG de ômega. Ô, professor, mas tu não deu VG. Eu não preciso dar VG, rapaz. Porque eu só quero saber a razão. Né? Então eu não preciso dar VG, tampouco preciso dar I. Né? É óbvio que se eu tenho uma função de transferência e quero a corrente, eu tenho que saber a tensão. Mas, se eu só quero saber a relação entre I e VG, eu não preciso fornecer para vocês o valor da fonte. Na verdade, eu quero literalmente saber qual é a relação entre uma certa tensão e a corrente que aquela tensão com aquela frequência produz. Entendeu? Professor, Diga. eu fiz um cálculo aqui, não sei se o raciocínio está certo, mas eu botei que VG em função de ômega é igual a I em função de ômega vezes J ômega L mais R, ou seja, I em função de ômega dividido por VG em função de ômega é 1 sobre JL, não, J ômega L mais R. É isso aí. É isso aí. Dá para fazer de cabeça, perceberam? Dá para fazer de cabeça, né? Para esse circuito. Né? E o Severino está corretíssimo, é exatamente isso. Né? Nesse exemplo, a função de transferência é 1 sobre J ômega mais R. J ômega L, desculpa, mais R. Óbvio que eu não vou deixar você sem o desenvolvimento dessa porcaria. Tá? O que acontece? O meu objetivo é calcular a corrente em função de V. Nesse circuito eu sei que a corrente que circula é, na verdade, a tensão VG dividido pela impedância do circuito. Então, eu vou ter que pegar isso aqui e dividir pela impedância. E a impedância é simplesmente R mais J ômega L. Consequentemente, ó, pessoal, eu posso trazer o VG aqui para baixo. E vou lá, eu tenho literalmente a relação entre tensão e corrente, ou corrente e tensão, né, nesse circuito. Então, eu posso escrever que I ômega sobre VG é igual a 1 sobre R mais J ômega L. Tá? Dado quaisquer valores de R e L, basta substituir aqui e eu vou ter uma função de ômega que me diz como que a corrente varia em função da frequência da fonte. Bem tranquilo, bem fácil de entender, eu espero para nós. A gente tem feito isso o tempo todo, só que a gente sempre considera que ômega é constante, não muda, é um certo valor de ômega. Mas não, agora eu vou trazer isso para qualquer frequência. E vocês têm que começar a entender isso, hein? Olha só, olha que bacana para esse circuito. Né? Se nesse circuito eu estiver trabalhando com ômega tendendo a zero, o que vai acontecer com essa função de transferência aqui? Ela vai tender para que valor? Infinito? Não. Não.
Para zero? Também não, pessoal. Na cabeça de você, substitui um ômega aqui valendo zero. Quanto é que vai ficar isso aqui? 1 sobre R. 1 sobre R, né? O que isso significa 1 sobre R, né? Que a função de transferência é 1 sobre R. Parece meio óbvio, né? Mas a corrente, vocês têm que pensar em termos de circuito. A corrente vai estar em fase com a tensão. E ela vai ter o quê? Ela vai ter relação dado pelo inverso da resistência. Pensem no seguinte, ó, vamos colocar valores, talvez que facilite um pouco, né? Até vou escrever isso de uma outra maneira para vocês entenderem melhor. Ó. A corrente no circuito vai ser a função de transferência vezes o meu VG. Imaginem que VG tem amplitude fixa, só a frequência varia. Tá? A gente viu que para uma frequência tendendo a zero, a função de transferência assume valor 1 sobre R. Significa que a corrente vai ser VG sobre R. Mas isso para ômega tendendo a zero. Quando a frequência aqui da fonte tende a zero, ou seja, quando ela for uma fonte CC. E é bem interessante, vocês têm que estudar isso lembrando de circuitos. Com ômega zero, a impedância, a reatância indutiva vai zerar. Consequentemente, isso vira um curto-circuito. Ou seja, a corrente vai ser VG sobre R. Só que o que vocês têm que notar agora, e é isso que dificulta a nossa análise, tá? E torna realmente a resposta em frequência útil, é que se eu aumento o ômega, isso já não é verdade. Então, para ômega tendendo a zero, isso vai tender para 1 sobre R. Para ômega crescendo muito e tendendo para infinito, o que vai acontecer com essa função de transferência? Se eu substituir o ômega tendendo para infinito aqui. Então seria 1 sobre infinito, que é zero. Exatamente. A função de transferência tenderia para zero. Né? Isso faz muito sentido, porque se eu aumento a frequência da fonte, significa que essa impedância ela aumenta muito. Né? Essa reatância indutiva vai crescer. E vai impedir a passagem da corrente. Ou seja, para a frequência crescendo muito, a corrente vai tender a zero. Tá? É óbvio, mas isso são análises extremas, fazendo o ômega tendendo a zero, fazendo o ômega tendendo a infinito. Mas eu tenho ainda infinitos valores de R, infinitos valores de ômega para estudar. Né? Por exemplo, um valor que é crítico, né, realmente crítico nesse caso, é quando o meu ômega vai ser igual a R sobre L. R sobre L? R sobre L. É um valor interessante para ser estudado. Ó. Quando o ômega for igual a R sobre L, né? Esse carinha aqui, ó, vocês vão ver que vai, não digo que está num valor especial, né, mas ele vai assumir um valor bem interessante de ser estudado. A função de transferência, quando for esse ômega, se eu plugar o valor aqui, ó, eu vou ter JR sobre L, vai cancelar o L, vai ficar JR. Tá? Então, eu até vou fazer esse passo intermediário aqui para vocês verem. Ó. Vai ficar R mais JR sobre L vezes L, vai cortar. Isso aqui, em resumo, vai ser 1 sobre R sobre 1 mais J. Né? Isolei o R, puxei o R para cima, 1 sobre R, né, na verdade, e deixei aqui embaixo 1 mais J. Ficou pequenininho, mas depois eu envio a foto, não se preocupem. O que acontece aqui, e é bem interessante de ser observado, e vocês têm que perceber agora isso, né? Para uma frequência intermediária, essa função de transferência, né, ela vai ter módulo e fase, porque eu tenho J aqui. Né? E para esse caso específico, 1 mais J, na verdade, é
raiz de 2 com fase 45. Acho que todo mundo vai conseguir provar isso, né? Ou sabe de cor, né? 1 mais j, eu tenho uma unidade no eixo real. Tá, porcaria, vou usar esse negócio aqui. Eu tenho uma unidade no eixo real, uma unidade no eixo imaginário, tá? Então o módulo aqui no meio vai ser raiz de 2 e a fase é 45. Se eu transformar isso para polar, eu vou verificar que isso é 1 sobre r, né, vezes 1 sobre raiz de 2, com fase menos 45. Não precisa entender necessariamente agora isso, tá, pessoal? A gente vai trabalhar muito com esse tipo de análise, né? Essa é uma aula introdutória. O que eu quero que vocês percebam é que nessa frequência intermediária, eu vou ter uma magnitude que é um pouco menor que 1 sobre R. E a fase vai ser menos 45. O que isso indica? Que essa corrente aqui, ela vai se atrasar em relação a VG. E, na verdade, esse atraso é função de ômega. Quando eu uso um ômega baixo, esse denominador aqui vai ser muito próximo de ser um número real. Porque eu vou ter R mais J, um valor pequenininho aqui. Significa que o atraso vai ser pequeno. Ao passo que, se eu vou aumentando o ômega, esse atraso vai ficando cada vez mais evidente. Por que isso? Porque a carga vai ficando cada vez mais reativa. Tá? Então, em resumo, pessoal, o meu objetivo agora, nessa parte da disciplina, é estudar e desenhar os gráficos de resposta em frequência das funções de transferência de circuitos elétricos, que nesse caso, a função que eu estou estudando é I sobre V, então eu vou ter uma magnitude e uma fase associada a essa função de transferência que descreve como que esse carinha, né, como vai ser a corrente em função da tensão VG, né, em função, perdão, da frequência da fonte VG, né, tá? Em resumo, é isso. Né? Não tem muito mistério, né, nesse estudo. Para esse circuito, isso é muito fácil de fazer. Né? Vocês perceberam, a gente encontrou rapidamente a função de transferência, a gente estudou o ômega, poucos casos, eu sei, né, 3 casos de frequência, né, mas a gente já viu mais ou menos que esse circuito ele tem uma a corrente, desculpa, que a corrente nesse circuito começa em fase e vai se defasando, se atrasando conforme a frequência vai aumentando. É bem fácil de ver também que a corrente começa com um valor e vai diminuindo a amplitude conforme a frequência aumenta. Se eu fosse estudar esse gráfico, eu ia perceber que esse carinha aqui, ele deixa passar as correntes, né, de baixa frequência e filtra, né, elimina dessa malha as correntes de alta frequência. Porque qual que é o meu objetivo final, né, o meu grande objetivo no estudo da resposta em frequência de sistemas? Não é estudar como a fonte que está variando. Né? Na real, vamos imaginar que esse VG aqui não é uma fonte propriamente dita, cuja frequência eu posso selecionar, mas sim a saída de um amplificador de áudio. Né? E vocês sabem que uma música pode ter várias componentes de frequência, né? Na verdade, virtualmente infinitas componentes de frequência. Tá? Então eu posso ter um som grave, eu posso ter um som agudo, isso vai variar a frequência do sinal, né? Mas não é um sinal fixo. Né? Por exemplo, e mais do que isso, eu quero que vocês entendam isso, é muito mais do que isso. Quando eu for ver na resposta de frequência não, né? Se eu ver, eu tenho, até depois eu mostro, se eu ver um som, uma onda de áudio, eu vou perceber que aquilo não é uma senoide pura, né? É uma coisa totalmente distorcida, entre aspas, em relação
a uma senoide pura. Por quê? Porque nesse sinal eu não tenho uma frequência, eu tenho várias frequências dentro desse sinal. E para cada frequência desse sinal, esse circuito vai responder conforme a resposta em frequência analisada naquela frequência. Com isso, o que vai acontecer? Se o meu sinal tem várias frequências, o circuito responde de maneira diferente. Com isso, eu elimino, ou até mesmo eu posso ressaltar certas componentes de frequência do sinal. Tá? Isso é muito, muito utilizado em áudio. Assim, demais, é muito mesmo. Tá? Seja num equalizador, seja em coisas um pouquinho mais chatas, né, que a gente não vai ver aqui, mas o entendimento, né, passa pela resposta em frequência dos meus sistemas e também por essa representação de um sinal em suas componentes de frequência que a gente normalmente dá o nome genérico de Fourier, né, transformado em Fourier. Tá? Então é um conteúdo importantíssimo. O que acontece? Né? A gente vai ter que saber desenhar essas curvas. Né? Mas vocês têm que entender que essas curvas são literalmente a resposta daquele circuito para uma componente de frequência específica. Então, se eu quero saber como que o sistema se comporta para uma frequência X, eu venho aqui na frequência X e vejo qual é a magnitude, qual é a fase da resposta em frequência. E daí eu sei se aquele carinha atenua, se aquele carinha atrasa ou avança o sinal. Né? E isso é bem importante. Detalhes que não dificultam. Na verdade, eles vêm para facilitar. Esses gráficos aqui, tá? Eles não são normais. Né? Esses gráficos que eu vou dar o nome de diagramas de Bode, tá? Eles têm a frequência, esse eixo aqui, ó, ele está na escala logarítmica. Tá? E a amplitude do sinal, na verdade, da função de transferência, não é propriamente do sinal, essa amplitude é dada em decibéis. Tá? Por que eu vou usar decibéis e por que eu vou usar a escala logarítmica? Porque fazendo isso, é muito mais fácil de desenhar a resposta em frequência. Se vocês notarem, vocês vão ver que eu tenho praticamente retas aqui, ó. Né? Não parece ainda, mas vocês vão entender, ó. Tá? Que eu posso aproximar essas curvas que eu desenhei como retas. Tá? Eu só consigo fazer isso se essas curvas estão com essas características, ou seja, esse ômega está em escala logarítmica e a magnitude está em decibéis. Tá? Antes de eu continuar, no final da aula, na verdade, acho que eu vou deixar para falar isso no final. Na verdade, não. Na verdade, não. Eu vou mostrar agora para vocês um diagrama de Bode. Antes de a gente aprender a desenhar, eu quero mostrar para vocês o que é o diagrama de Bode. Na prática, né? Na prática. Moeda de 12 pila. Aí eu tenho capacitor. Vou usar um circuito diferente, tá, pessoal? Capacitor de 1 farad, resistência de 1 ohm. Assim, mais simples impossível. Eu tenho uma tensão aqui. Essa tensão, ela tem amplitude 1 e fase 0. Ok? Só para facilitar. Ground. E o tá? O que vai acontecer nesse circuito? Olha só, pessoal. Se eu for analisar ele, né, no domínio da frequência, eu vou usar a análise AC aqui. Tá? Então eu venho aqui e clico AC. Essas frequências aqui são os limites da minha análise no domínio da frequência. Tá? E eu vou colocar aqui 0.01 e aqui eu vou colocar 10. Né? Depois eu explico para vocês aqui.
né? Como é que eu cheguei nesses valores? Na verdade, com o tempo vocês vão entender, né? 10 mil pontos, para ficar bem lisinho. Essa tensão aqui eu vou mudar para tensão 2, até porque eu vou... Opa. Eu coloquei ao contrário aqui, desculpa. Aqui é maior para menor, não sei por quê. Nossa, saiu uma coisa do C que eu estava usando, né? Olhem aqui a resposta em frequência desse circuito, ó, né? Começa em 0 dB, que a gente vai ter uma aula só sobre decibel e escala logarítmica, tá? Não se preocupem. Quero que vocês só percebam o tipo, o shape, a cara do gráfico, ó. Esse valor aqui está em decibel, né? E olhem como o gráfico aqui na frequência não é um gráfico linear. Em que sentido não é linear, tá, pessoal? Percebam como as divisões dele não acontecem linearmente. Aqui eu tenho 0.1 Hz, ó, 100 mHz. Aqui nesse traçado eu tenho 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e aqui é 1. Percebam que no mesmo espaço que eu tenho 0.1 até 1, essa distância aqui, ó, pessoal, essa distância aqui, né, é a mesma distância que o 1 está do 10. Ó. Tá? Então, o que acontece? Essa é a característica da escala logarítmica, porque a distância entre os pontos, né, da escala segue uma função logarítmica. Né? É um pouquinho chato, mas vai ter uma aula só sobre isso, não se preocupem. Né? Percebam que esse sistema, esse circuito, né, ele na magnitude, essa curva azul é a curva de magnitude, no início tem uma curva plana, tá vendo? E depois ele começa a cair. A fase começa em 0 e depois ela cai em direção a menos 90. Por que isso, pessoal? Eu estou vendo literalmente a tensão desse nó em relação à tensão desse nó, em resumo. Né? Então, a tensão desse nó é a tensão do capacitor. Quando a frequência for baixa, né, esse capacitor aqui vai basicamente abrir. Então, a tensão da fonte vai ser a tensão nesse ponto aqui. Né? Essa impedância aqui vai ser muito maior do que essa. Ao passo que, se a frequência aumenta, a reatância capacitiva diminui muito. Automaticamente a tensão no capacitor vai ser cada vez menor. Então eu tenho, nesse caso, o que a gente chama de filtro. Isso aqui é um filtro. É o primeiro filtro que a gente estuda, basicamente, que é um filtro passa-baixa, de primeira ordem. As frequências baixas, elas passam. As frequências altas, não passam. Bem interessante, eu sempre gosto de fazer isso. Né? Se eu modifico a frequência dessa fonte aqui, ó, eu transformo ela de fato num seno e coloco uma frequência bem baixa, 0.01. Né? E ao invés de simular, né, transitório, ao invés de simular o bode, eu vou lá e simulo transitório. Ó. Deixa eu colocar aqui um valor bem grande. Né? Vamos ver como é que vai ficar. Né? Ficou horrível. Né? Ficou horrível. Vamos colocar um 0.1 aqui, ó. Daí fica mais redondinho. Ó. Percebam que a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Mas esse comportamento não vai ser mantido se a minha frequência da fonte subir. 0.1, vocês vão ver que eu vou ter um comportamento diferente. Ó. Deixa eu só simular menos tempo. Tá? Então percebam como eu já tenho uma saída que está defasada e também já tem uma amplitude bem menor. Por que isso, pessoal? Porque mudou a resposta em frequência. Né? Para a frequência de 0.1, que é a frequência que eu tinha usado, que eu usei agora, desculpa, a magnitude aqui já caiu. E a fase também já caiu bastante. Né?
Tá? Então, na verdade, esses gráficos eles me dizem como que é o regime permanente senoidal para uma frequência que está variando. Então, para cada frequência, se eu quero saber magnitude e fase, eu venho aqui nessa frequência aqui e vejo como é que está a magnitude e como é que está a fase. E isso, basicamente, vai me dar a resposta do sistema para aquela frequência. Bem tranquilo, tá? Não tem muito mistério. Tá? E vocês viram que para uma frequência baixa, a saída foi igual à entrada, porque eu tenho 0 dB aqui e eu tenho fase 0, indicando que a saída a saída e a entrada estão basicamente em fase e uma em cima da outra. Né? Mas o comportamento muda com a frequência. Tá? Para finalizar essa aula, pessoal, eu preciso mostrar para vocês quais são as possíveis funções de transferência, né, em circuitos elétricos. E vocês todos já sabem quais são. Como eu tenho dois sinais, eu tenho tensões e correntes, basicamente eu tenho 4 opções. Eu tenho uma relação entre tensões, que é VO, tensão de saída, sobre tensão de entrada. Essa função é conhecida como ganho de tensão. Eu posso ter um ganho de tensão. Obviamente, eu tenho ganho de corrente, tá? Que é a relação entre duas correntes. Obviamente, eu sempre vou pensar numa corrente como saída, óbvio, outra corrente como entrada. Tá? Eu notei o que é entrada e o que é saída como O de output e I de input. Né? Então, me sobra duas. Me sobra a função IO sobre VI, que é literalmente a função que a gente fez no último exercício. Essa função ela pode ser ou uma admitância ou uma transadmitância. Tudo vai depender se a relação está em cima da mesma, do mesmo bipolo ou se essa tensão e se essa corrente estão em bipolos diferentes. Pode parecer estranho, mas isso pode acontecer. Tá? Então, aqui eu tenho uma transadmitância ou uma admitância de transferência. Eu prefiro transadmitância. Transadmitância. Por que eu gosto desse nome? Porque me lembra de um clube meio... O nome do clube lá em Erechim era Transamérica. Não era o que vocês estão pensando, né? Eram aqueles clubes lá que tu ganha um facão quando tu entra, né? Então, transadmitância, tá? Ou simplesmente admitância. Então, eu vou colocar aqui, ou admitância. E existe, por óbvio, a função de transferência de impedância, que relaciona tensão e corrente. Então, ou é transimpedância, ou provavelmente ou a impedância. Então, são essas as funções de transferência que podem acontecer. E vocês devem estar, quem já fez eletrônica ou algumas das cadeiras de eletrônica, já devem ter ouvido falar em transimpedância ou transadmitância. Existem amplificadores de transadmitância, amplificadores de transimpedância. Tudo depende de como eu projeto o amplificador. O amplificador pode ter uma saída em corrente. Quando a saída do amplificador é em corrente, provavelmente ele é um amplificador de transadmitância, né? Porque a corrente de saída está sendo controlada em função de uma tensão de entrada. Tá? Então, isso são nomes que vão aparecer em outras disciplinas, como eu já falei para vocês. Então, vou deixar um exercício bem mais difícil. Exercício. Né? Eu vou dar um circuito para vocês e vocês vão ter que encontrar algumas dessas funções que eu acabei de apresentar para vocês. Então, vamos pensar aqui num circuito bacana. Vamos imaginar aqui, eu tenho um capacitor. Tá, eu vou dificultar bastante isso, hein? Mas eu tenho fé em vocês. Eu tenho fé em vocês. Vamos dizer que aqui eu tenho 2 ohms, aqui eu tenho 3 ohms. 3 eu acho que vai dar um valor meio chato.
Vamos botar 2 aqui também. Esse capacitor eu vou colocar 1/2 de Faraday e esse indutor eu vou colocar 1 Henry, tá? Para facilitar um pouquinho. Essa corrente aqui eu vou chamar de I, né? E vamos colocar I, I, né? Eu vou colocar também uma tensão aqui, ó. Essa tensão aqui é a tensão V, O. Não vou colocar VO não, vou colocar V1. V1 de ômega. Eu vou dizer também que essa corrente aqui é a corrente I1. De ômega também. I1 de ômega. Dado esse circuito que está aí para vocês, né, e aí vocês vão entender como eu posso ter uma transadmitância ou uma transimpedância. Porque se eu relacionar V1 com I, V1 está lá no outro lado do circuito. Mesmo tendo relação com I, eu não tenho I e V no mesmo elemento. Perceberam? Por isso que normalmente eu vou dar o nome de transimpedância para a função de transferência V1 sobre I. Essa é uma do tema de casa de vocês. Encontrar a função de transferência V1 sobre I. Vou dar uma mais fácil para vocês. Essa aí é bem mais fácil. Eu quero saber I1 sobre V1. E percebam como isso é bizarro de se analisar. Porque eu sei que, na aplicação prática, eu só vou ter V1 se eu tenho essa corrente. Mas no circuito eu posso estabelecer qualquer relação entre variáveis e encontrar uma função de transferência. Nesse caso, I1 sobre V1 é bem fácil. Espero que vocês consigam ver qual é essa função de transferência. Tá? Então eu tenho uma função de transferência de transimpedância. Isso aqui, na verdade, é uma admitância. Tá? Mas se quiserem chamar de transadmitância, tá ótimo também, mas é uma admitância. Eu estou dando uma dica. Tá? E pode até ser a função aqui do ganho de corrente, né? I1 sobre I. Tá? Então eu tenho três funções aí para vocês fazerem. Pessoal, isso vai dar bastante trabalho algébrico, por isso que eu dou uma dica. Faz J ômega igual a S. Tá? E daí vocês se livram de um problema bem sério, que é um J menos J mais J. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Exemplo, se eu tiver 1 sobre J ômega L, vocês podem trabalhar com 1 sobre SL. Assim como, que é C, né? Viajei total, né? Na verdade, podia ser SL. Daí, na verdade, seria a admitância do indutor. Viajei aqui sozinho. Isso aqui é só um exemplo, tá? Sempre que vocês encontrarem J ômega, eu aconselho fortemente substituir por uma variável, no caso S, para preparar vocês para Laplace. Por que isso? Porque quando vocês vão começar a fazer isso aqui vai ser tudo função de J ômega. Quando eu tenho produto, quando eu tenho divisão, isso aí vai começar a ser uma bola de neve. Fazendo essa substituição facilita bastante. Tá? Porque daí tu vai esquecer um pouquinho do J e trabalhar com um S. Daí depois, quem quiser voltar para J depois, pode voltar. Mas virtualmente, pessoal, eu faço muito isso, todas essas funções de transferência podem ser trabalhadas em S. Por exemplo, se eu chamar essa função aqui, essa função aqui é A, né, de ômega. Normalmente eu vou buscar A de S.
e depois substituo o S por J ômega. Tá? Então essa é uma dica. Quer fazer todo o circuito levando J ômega? Pode fazer. Tá? Não se preocupe. Dá para fazer, mas eu aconselho fortemente vocês fazerem isso para não cometer erro de algebrismo, que vai ser uma loucura. Vocês vão ver isso. Tá? Como é que vocês resolveriam isso aqui? Primeiro passo, o que vocês têm que fazer? Primeiro passo, não sei se o meu xing-ling aqui está com problema, espero que esteja, mas o primeiro passo é calcular as reatâncias, né? Então aqui vai ser J ômega L, que é J ômega no caso, que o L é 1, né? Que eu posso, inclusive, usar S, se eu quiser. Eu sei que parece estranho no primeiro momento, mas depois fica mais tranquilo. E o 1 sobre ômega aqui, que é o C, se eu usar 1 sobre J ômega C, vai ficar 2 sobre J ômega. Então, na verdade, isso aqui vai ser 2 sobre J ômega, mas eu posso usar também 2 sobre S para facilitar. E fazendo isso, eu vou resolver como se fosse um circuito normal. Só que a grande dificuldade é que os nossos problemas agora, eles vão ser algébricos. Eles deixam um pouquinho de ser numérico e eles vão ter que ser algébrico porque o ômega é uma variável. Então eu não posso substituir o ômega por um valor e usar a calculadora. Por isso que eu forço sempre vocês lá em sinais, principalmente, em fazer na mão. Tem que saber fazer na mão os algebrismos. Em controle eu quebro a cabeça também. Óbvio que a gente vai poder usar ferramentas para nos auxiliar. Óbvio. Mas a gente não pode depender daquela ferramenta. A gente tem que saber fazer. Então, eu vou resolver esse carinha e posto, obviamente, não para a aula que vem, eu vou tentar fazer isso para a aula que vem, tá? Mas eu vou seguir no conteúdo, mas eu deixo a resposta desse circuito, nem que eu faça no final de semana, tá bom? Pessoal, façam essas funções de transferência, deem uma lida no Sadico e façam os exercícios dessa parte de funções de transferência. É muito importante o exercício da álgebra, tá? Porque vai dar bastante trabalho. Alguns circuitos que nem esse até. Fora essa aqui que é fácil. Isso aqui é bem fácil de fazer, sem muita dificuldade. Essa aqui também, assim, não é tão difícil, mas eu acho que essa pode dar um trabalhinho para vocês, talvez, né? Mas elas estão conectadas, né? Eu posso partir de uma para encontrar a outra, mas esse exercício já é um desafio, com certeza. Tá? Eu vou postar as aulas do semestre passado, provavelmente também, essa aula do semestre passado, porque nela tem mais exemplos. Então, não é pelo conteúdo que eu vou postar as aulas, e mais pelos exemplos que eu desenvolvi, que eu sempre tento trazer um exemplo diferente, né, do semestre passado. Tá? Então, não vai ser uma carga de conteúdo muito grande. Eu até aconselho vocês, quando eu coloco entre parênteses semestre passado e o nome é igual, né, eu posto pelos exemplos. Tá? Mas nessa parte do conteúdo, como é um conteúdo compartilhado com o controle, eu vou usar muitas aulas do controle para vocês. Tá? Por exemplo, a aula sobre decibel e resposta em frequência é a mesma aula. Tá? Então, até quem está fazendo controle já olhou a aula de controle, não precisa estudar aqui em circuitos, porque é virtualmente o mesmo conteúdo. Tá? Então, fica essa observação. Fechou, pessoal? Aqui, aquele abraço.